Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Neste programa você vai ouvir mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que vão tocar o seu coração. Não estou aqui representando nenhuma igreja e meu objetivo é inspirar a sua fé e te ajudar a se aproximar de Deus e do seu Filho Jesus, que deu a vida para garantir que você volte para a casa do seu Pai no céu. Hoje vou falar sobre conhecer a Deus. Qual a imagem que você tem dele? Todos nós que acreditamos em Deus e em Jesus temos a nossa própria ideia de como ele é ou de como pensamos que ele seja, mas muitas vezes lemos passagens na Bíblia ou ouvimos comentários de outras pessoas que questionam e até abalam essa imagem que temos de Deus. E realmente no Antigo Testamento algumas histórias retratam um Deus implacável. Aos olhos de um leitor leigo, ele pode parecer um monstro cruel e vingativo. Mas a verdade é bem diferente. Deus criou o ser humano com muito amor e o amou desde o princípio. Ele criou o homem para ser a sua própria imagem, mesmo sabendo que o ser humano iria errar, desobedecer e causar tanto mal. Ainda assim, Deus viu que valia a pena. Ele já sabia que Jesus ia ter que se sacrificar e sofrer pelo homem, mesmo antes de criá-lo. E isso é confirmado em Apocalipse 13:8. Então, quando criou o homem, o próprio Jesus já sabia de tudo o que ia ter que passar, mas mesmo assim amou o ser humano e o criou. E Deus sempre foi carinhoso com a sua criação e sempre nos perdoou. Mesmo antes de Jesus morrer pelos nossos pecados, Deus já nos perdoava. Lá no começo da história da Terra, quando Caim matou Abel em Gênesis 4 e Deus o amaldiçoou por isso, Caim, ao ouvir a maldição, disse: "Maior é o meu castigo do que eu posso suportar." Então Deus colocou um sinal nele para que ninguém o matasse. Apesar de não poder deixar a maldade de Caim impune, Deus o amou, o perdoou e o protegeu. E muito depois, quando o rei Davi foi repreendido pelo profeta Natã por ter matado Urias e roubado a mulher dele, Davi se arrependeu de verdade, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Imagine só, perdoou Davi por adultério e assassinato. Coisa difícil de perdoar. Então, desde o começo, Deus sempre amou o homem e a sua companhia. Ele amava a sua criação e gostava de se encontrar com o homem e passear com ele pelo jardim do Éden todos os dias. Deus se divertiu quando pediu para Adão dar nome a cada um dos animais em Gênesis 2:19. Da mesma maneira como nós nos divertimos com os nossos filhos pequenos, amamos ficar perto deles e vê-los aprender as coisas e crescer. Deus também sentiu a tristeza e a solidão no coração do Adão quando ele vivia sozinho no jardim. Por isso fez para ele uma companheira. Gênesis 2:18. E Deus fez a mulher para ser parte do homem. Por isso tirou uma parte dele para fazê-la. Podia ter feito ela independente do homem, mas não quis. Queria que eles ficassem ligados um ao outro. E o osso que Deus tirou do homem para ser parte da mulher foi uma costela, o osso mais próximo do coração, para que assim os dois sentissem amor um pelo outro, como Deus sente por nós. Mas com o tempo, o homem foi se afastando de Deus. Não foi Deus que se afastou dele. Deus sempre acolheu quem queria andar perto dele. Como conta a história do Enoque, da 7ª geração depois de Adão, lá em Gênesis 5:24. Ele gostava de andar com Deus,
e andou tanto que um dia Deus acabou levando ele direto para o céu. Deus gostava muito da companhia do Enoque. Ele devia ser um cara bem divertido. Deus ama o ser humano, ama a sua companhia e quer ser amigo dele. Jesus disse isto em João 15,15. Não os chamo mais de servos, mas de amigos. Só que o homem bárbaro do Antigo Testamento não podia ficar sem punição. Lá em Gênesis 6:5, lemos como o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou tanto sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O homem ficou tão mau que não pensava em mais nada a não ser a maldade, o tempo todo. E em outras muitas ocasiões ao longo da história da humanidade, Deus teve que intervir para parar a maldade do homem. Teve que tomar atitudes drásticas para contê-lo. Por isso essa imagem do Deus zangado. Mas mesmo hoje em dia tem gente que pergunta: por que Deus não para a maldade do homem? Porque a maldade hoje também está muita. Mas Deus não intervém mais. Primeiro, porque depois do sacrifício de Jesus, Deus criou uma saída para o ser humano. Ele deu ao homem uma forma de escapar da morte espiritual, a chamada segunda morte, e por isso ele parou de intervir como antigamente. Agora ele deixa o homem mau seguir o seu caminho e colher todo o mal que semeia. Enquanto isso, os filhos de Deus têm o escape dessa vida através de Jesus. Não escapamos do mundo, mas ficamos livres dos efeitos da maldade em nossas almas. Como Jesus orou a Deus em João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, ainda que tenhamos que viver nesse mundo do homem mau, podemos contar com o amor, a proteção, o perdão, o carinho de Deus e a vida eterna no céu, garantida pelo sacrifício de Jesus. Outro motivo porque Deus não para a maldade do homem é porque ela ainda não tomou conta de tudo, como aconteceu nos dias de Noé. Pensa bem, naquele tempo Deus procurou em todo o mundo e só achou 8 pessoas boas. A situação realmente era muito extrema. Todo mundo era mau e mau o tempo todo. Hoje, graças a Deus, nós sabemos que ainda existe muita gente de bom coração nesse mundo. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que tentam fazer o bem. E apesar de ser difícil para nós convivermos com a maldade cada dia, também foi assim para outros filhos de Deus. Nós não somos os primeiros. 2 de Pedro 2,7 conta que o Ló, sobrinho de Abraão que morava em Sodoma, sofria no seu coração a angústia de ter que viver no meio de um povo tão mau e pervertido como os moradores daquela cidade. Lá também foi outro lugar que não tinha gente boa, só gente má. Tão má que quando os anjos foram avisar o Ló da destruição da cidade, o povo cercou a casa do Ló e queria estuprar os anjos. Gênesis 19:5. Dá para imaginar uma coisa dessas? Então não era Deus que era mau e cruel, o ser humano é que passava dos limites e ainda passa. A Bíblia nos conta que no futuro Deus vai intervir novamente na história do homem, mas essa hora ainda não chegou. A coisa vai ter que piorar muito antes dele resolver intervir. Indo por um caminho, buscando um modo de viajar, fazendo perguntas a todos ao meu lado, querendo saber com as pessoas que não sabem a resposta, jogado como um barco no mar atormentado. Olho ao redor e vejo gente se odiando,
Eles dizem que a escada do sucesso temos de escalar, mas não sabem o que dizer quando enfrentam algum problema, pois dinheiro e sucesso não conseguem ajudar. Fazem armas modernas e dizem que vão nos proteger, mas essas armas vão levar o mundo à destruição. Busquei de todo jeito um meio de parar toda essa luta e trazer paz para o mundo e para o meu coração. Enchi minha mente com a ciência de livros e dos mestres, tantos fatos e números na minha mente amontoar, mas cá dentro minha vida continuava tão vazia. Sabia que algum dia a resposta ia encontrar. Descobri que ser feliz não é ter muito dinheiro, um carro novo, um anel, uma garota pra namorar. Queria algo que a bomba atômica não podia derrubar, algo dentro de minha alma que podia me libertar. Um dia eu percebi que o que eu estava buscando era mais do que o mundo podia me oferecer. Abri meu coração e pedi para o Senhor entrar. Desse dia em diante uma nova vida comecei. Ouço muita gente dizer que sabe as respostas, mas se sabe então me diga, porque tem medo de morrer. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa que quer te aproximar de Deus, alegrar seu coração e fortalecer a sua fé. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. E hoje estou falando sobre conhecer a Deus. Ao contrário do que muitos pensam, o Deus da Bíblia não é um Deus bravo e vingativo. No Salmo 145:8 diz que o Senhor é misericordioso e bom, demora muito para ficar zangado e tem um enorme amor. Nas histórias dos reis de Israel, nós podemos ver que quando um rei mau se arrependia, Deus o perdoava. Deus sempre quer perdoar. Aliás, esse perdão de Deus chegou até a irritar o profeta Jonas, aquele que foi engolido pela baleia, lembram? Essa história é muito interessante e eu vou tomar um tempo aqui para contá-la. Não porque ele foi engolido pela baleia, mas por causa da atitude do Jonas, que poucas pessoas conhecem. Deus chamou o Jonas e o mandou para a cidade de Nínive, porque o povo de lá era um povo muito mau. A sua maldade tinha subido até Deus, como diz no versículo 2 do primeiro capítulo de Jonas. E Deus queria que o povo fosse avisado do seu comportamento mau e se arrependesse. Qualquer profeta comum que tivesse recebido uma missão de Deus iria direto lá para a cidade e daria a mensagem. Mas o Jonas não. Ele resolveu que não queria fazer o trabalho. Decidiu fugir da responsabilidade.
pegou uma carona num navio que ia para o outro lado e foi embora. No versículo 3 conta que ele foi para longe da presença de Deus, como se isso fosse possível. Mas aí Deus mandou uma tempestade enorme e o navio já estava a ponto de se despedaçar. Todos os marinheiros com medo, cada um rezando para o seu Deus. E o Jonas ficou lá embaixo no porão do navio, dormindo. Aí o capitão do navio foi até ele e disse: como você pode dormir? Levanta e invoca o seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para não morrermos. Aí os tripulantes perguntaram para o Jonas de onde ele era, de qual povo ele vinha e qual sua ocupação. O Jonas contou tudo o que tinha acontecido e eles perguntaram: por que você fez isso? E agora, o que nós vamos fazer? Aí ele respondeu: me joguem no mar que a tempestade vai se acalmar. Quando eles jogaram o Jonas para fora do navio, o mar se acalmou imediatamente. E Deus enviou um enorme peixe que engoliu o Jonas e ele ficou preso dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. No capítulo 2 tem a oração de arrependimento do Jonas a Deus, que termina com a seguinte frase: do Senhor vem a salvação. E nesse momento Deus mandou o peixe vomitar o Jonas bem ali, na praia de Nínive, a cidade que ele tinha que ir. Aí Deus falou de novo com Jonas para ir lá e clamar contra os habitantes da cidade. A cidade era grande, ele gastou 3 dias a pé percorrendo ela toda. Foi gritando a advertência de Deus, falando para todo o povo se arrepender da sua maldade, senão Deus iria destruí-los. E aí, sabe o que aconteceu? Os moradores de Nínive acreditaram na mensagem do Jonas. Eles ficaram com muito medo e se arrependeram de verdade. Proclamaram um jejum de arrependimento, desde os mais pobres até os nobres da cidade e até o rei. Ele tirou as vestes reais e se vestiu de um pano de saco em sinal de arrependimento. Ordenou que ninguém comesse nada e nem bebesse água. Aí todos na cidade clamaram a Deus e se arrependeram das suas atitudes más. Ou seja, a pregação do Jonas foi um sucesso, porque depois Deus perdoou o povo e decidiu que não ia mais destruir a cidade. Mas aí, sabe o que aconteceu? No capítulo 4 do livro de Jonas, conta que ele ficou extremamente desgostoso e com raiva. Ele não gostou do povo se arrepender e Deus perdoar. Ele queria era ver o circo pegar fogo, queria ser um profeta da destruição e ainda reclamou com Deus. Jonas 4, 2 e 3. Eu sabia que isso ia acontecer, Senhor. Foi isso que eu disse quando estava lá na minha cidade. Por isso é que eu fugi. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, demora para ficar com raiva. O Senhor tem um grande amor e acaba se arrependendo de fazer o mal. Ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Imagina só, o cara achou ruim porque a pregação dele deu certo. Pela cabeça do Jonas, Deus não podia ser misericordioso. E eu vou falar uma coisa para você que está aí na sua quinta-feira, tomando um tempo para me escutar. Muitas vezes é assim mesmo que nós pensamos. Muitas vezes achamos que algumas pessoas não merecem ser perdoadas, não merecem a misericórdia de Deus. Ah, esse sujeito tem que morrer. Só que Deus não é assim, ele não é cruel. E ainda tem mais na história do Jonas. Continuando, Deus resolve tentar ensinar ao Jonas como ele se sentia. Sabe o que Deus fez? O Jonas saiu da cidade, subiu num morro, montou uma barraca e ficou lá em cima, olhando para ver se ia acontecer alguma coisa com a cidade. Só que o sol estava muito forte. Então Deus fez nascer uma árvore que cresceu muito rápido e fez uma sombra fresquinha para o Jonas. Aí ele ficou todo feliz com aquela árvore e descansou na sombra dela.
No dia seguinte, Deus secou a árvore e o calor do sol veio tão forte que o Jonas ficou morrendo de dor de cabeça, quase desmaiando. Aí lá vai o Jonas reclamar de novo com Deus e desejar morrer. Aí Deus disse para o Jonas: você está aí revoltado por uma árvore que morreu, e você não fez nada por ela, não a plantou, não regou e não cuidou. Ela nasceu num dia e morreu no outro, e você sente falta dela. Na cidade de Nínive existe mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença da mão direita e da esquerda, e ainda tem muito gado. Será que eu não posso ter compaixão dessa cidade? E essa é a grande verdade. Deus é muito mais misericordioso e amoroso do que o ser humano. O ser humano gosta de reclamar. Se Deus castiga, Deus é mau. Se ele perdoa, deveria ter castigado. E ninguém conhece mesmo a mente de Deus, como diz Paulo em Romanos 11:34. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem pode lhe dar conselhos? E o apóstolo João resumiu a essência de Deus quando disse em 1 João 4:8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E depois disse mais nos versículos 16 e 19: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amar e ser amoroso é a essência do seu Criador. Ele criou tudo por amor e ama tudo o que criou. E você pode ver claramente o amor de Deus em tudo que foi criado. Toda a criação é linda e harmoniosa, e é a impressão marcada da mão de Deus. Verde, no ribeiro borbulhante, um olhar carinhoso, uma brisa ondulante. Eu vejo a mão de Deus. Uma folha pequenina na mais grande árvore, numa água cristalina, nas folhas que o vento varre. Eu vejo a mão de Deus. No sol radiante, na brisa e no trovão, uma uva insignificante ou num baita mulherão. Eu vejo a mão de Deus. Na beleza de uma flor, uma manada junto ao rio, no vento frio ou no calor. Eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através. Um passarinho colorido na beleza de uma flor, uma manada junto ao rio, no vento frio ou no calor. Eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através, Deus brilhando através, Deus brilhando
através. Deus ama o ser humano, Ele ama toda a sua criação. Quem quer destruir a criação de Deus é o inimigo dele, porque como o inimigo não pode ferir a Deus, ele tenta atingi-lo, ferindo a sua criação, principalmente o ser humano, que é a imagem de Deus. Então, quando por alguma razão você sentir insegurança quanto à imagem que tem do seu Deus, ou se em algum momento a opinião de alguém sobre ele te abalar, busque as referências bíblicas sobre a essência de Deus, sobre quem ele realmente é. Só no livro de Salmos você já tem uma tonelada de referências sobre o amor de Deus. É um bom livro para ler com frequência. Salmo 105. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aí tem muitas e muitas outras referências do amor de Deus por toda a Bíblia. Em Jeremias 33, 3, Deus diz: com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Isaías 54, 10. Ainda que as montanhas se desviem e os montes tremam, o meu constante amor não se desviará de ti. Romanos 8, 38, 39. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não deixe ninguém te confundir ou abalar a sua fé falando mal de Deus. Aprenda sobre Ele, leia sobre Ele, converse com Ele, converse sobre Ele com quem gosta dele. Escute Jesus falando no seu coração e construa a imagem certa e verdadeira de quem Deus realmente é. Jesus é a melhor imagem de Deus. Se você ler sobre a vida de Jesus nos evangelhos, se deixar as palavras dele entrarem no seu coração, vai aprender muito bem quem é o seu Deus e vai aprender a se relacionar com ele de verdade, porque só através de um relacionamento íntimo com Deus é que você vai ter a certeza de quem ele é de verdade. Não uma noção vaga ou um conhecimento superficial, e isso não constrói a sua fé. É por isso que hoje em dia as pessoas seguem qualquer Deus que aparece para elas. Tem tantos deusezinhos para todo lado sendo venerados como se fossem alguma coisa verdadeira que não existe mais referência. E a justificativa é aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Deus. Só que isso é uma enorme mentira. Todos os caminhos te desviam de Deus. O único que realmente te leva a Deus é Jesus, porque Ele é Deus e foi Ele quem disse isto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E Ele falou: vem ao Pai, e não vai ao Pai, porque Ele e Deus são um. E Ele é a verdade, então todos os outros são de mentira. Outro dia eu vi numa mídia social um cristão espírita postando uma mensagem de Hare Krishna. Olha que salada religiosa! É a mesma coisa que um vegetariano carnívoro comendo um joelho de porco com um vegano falando sobre os conservantes de suco em lata. Ninguém tem convicção de mais nada. É tudo uma farsa hipócrita que vai se adequando de acordo com as aparências e as necessidades.
As novas crenças esfarelam ao primeiro sinal de pressão. Então, se você quer ter força para aguentar as pressões da vida, aprenda sobre o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e fique firme nele, como o rei Davi, lá em 2 de Samuel 22:2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Ah, então eu tenho que estudar muito, fazer teologia e aprender hebraico e ler muitos livros dos estudiosos bíblicos. Não, nada disso. Isso aí não é conhecer Deus intimamente. Isso é estudar sobre Ele. Eu, pessoalmente, fico espantado com a quantidade de conhecimento que alguns estudiosos têm. Já fui muito surpreendido com informações que eu nem consegui me posicionar a respeito. E só depois de parar e conversar com Deus e perguntar é que fui entender o que foi falado. Muitos historiadores e teólogos de hoje têm um conhecimento enorme e profundo sobre assuntos que me escapam facilmente. Isso com certeza já me abalou algumas vezes e já colocou minha fé em questão, porque eu ouço uma afirmação de um estudioso que não está de acordo com o que eu conheço das Escrituras, e aí fico um pouco inseguro. Mas o que eu faço é recorrer a Deus e às Escrituras para esclarecer a dúvida ou para confirmar a informação nova que vi. E eu sempre recebo as respostas de Deus através da palavra escrita na Bíblia ou através do seu Espírito Santo. Outro dia estava ouvindo um pequeno sermão do Dr. Andy Bannister, onde ele falava sobre conhecer Deus ou conhecer sobre Deus. E isto realmente abriu os meus olhos com relação a esta questão. Vou dar um exemplo bem claro aqui. O senhor José é casado há 30 anos com a dona Maria. Eles se amam e se conhecem intimamente. Entretanto, o médico da dona Maria tem muito mais informações sobre ela do que o senhor José tem. O médico sabe o nível de açúcar no sangue dela, sabe a contagem de hemoglobinas, a quantas anda o colesterol e triglicérides da dona Maria, e ele também sabe qual é o batimento cardíaco dela, a pressão arterial e até a contagem de plaquetas. O médico, inclusive, sabe se ela está com falta de alguma vitamina e mais um monte de outras coisas sobre a dona Maria que o senhor José não faz a menor ideia. Em se tratando de conhecer a dona Maria, podemos dizer que o médico conhece ela muito mais. Mas apesar de toda a informação que ele tem sobre a mulher do senhor José, o médico não tem a menor intimidade com ela. Ele não sabe do que ela gosta ou não gosta, não sabe qual a sua comida preferida, qual tipo de roupa ela gosta de usar, qual o seu filme preferido, qual o seu estilo de música e qual perfume ela gosta. O médico também não sabe se ela ronca de noite ou se gosta de cafuné. A verdade é que o médico só tem informações técnicas sobre o corpo dela, muitas e muitas informações que não lhe dão a menor intimidade nem o verdadeiro conhecimento de quem é a pessoa da dona Maria. Quando ela está triste, não é o médico que vai confortá-la. Não é dele que a dona Maria quer um abraço e nem é ele que vai esquentar o pé dela debaixo do lençol numa noite fria. E esta é a grande, enorme e gigantesca diferença entre conhecer verdadeiramente uma pessoa e saber informações a respeito dela. E é isso que os estudiosos têm, montes e montes de informações e nenhuma intimidade com Deus.
Uma vez eu vi na mídia social um padre reclamando das pessoas que se dizem ungidas do Senhor e não têm o menor conhecimento ou embasamento teológico. Ele falou de quantos anos passou estudando teologia, quantos no seminário e mais quantos anos para alcançar o sacerdócio, e estava achando um absurdo um crente dizer do nada que é um ungido, escolhido por Deus. Muita atenção agora, pessoal. Eu não estou defendendo nem o padre, nem o crente. Mas eu imagino que foi assim que os fariseus estudiosos do templo se sentiram quando Jesus, que se dizia o Messias, o Filho de Deus, resolveu escolher andar com leigos e pecadores e ainda convocou eles para serem seus discípulos. Afinal de contas, os fariseus tinham um enorme conhecimento das Escrituras e uma formação religiosa muito mais sólida do que os pecadores, cobradores de impostos, bêbados e prostitutas, além de terem uma reputação muito melhor. Mas por que será que a Dona Maria prefere o abraço carinhoso do seu marido José do que uma hora de consulta com o médico que a conhece muito melhor? Porque o senhor José tem com a Dona Maria um relacionamento íntimo de amor, respeito e carinho. Eles se conhecem e se completam. O médico tem apenas informações sobre a Dona Maria, apenas conhecimento, nada mais. E o homem mais sábio que existiu na face da terra, o rei Salomão, disse certa vez, em Eclesiastes 1,18, na muita sabedoria há muita canseira. O que aumenta em conhecimento, aumenta a tristeza. E é claro que não podemos esquecer o famoso capítulo do amor, 1 de Coríntios 13, que fala lá no versículo 2, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Muito bem, você conseguiu, alcançou aquilo que você sempre quis, mas se pergunta por que não é feliz. Alcançou o mundo em suas mãos e bebeu do cálice de todos os prazeres, mas continua morrendo de sede. Você não pensava que fosse assim. Foi tão duro de conseguir, mas só o amor satisfaz esse vazio que dói demais em você. Não há razão, nem tem sentido dar sua vida por algo que tem fim, e quando for, não vai levar contigo. Escuta aqui que eu vou lhe dizer, esse amor que pode até te transportar, te libertar além do teu ser. Você não pensava que fosse assim. Foi tão duro de conseguir, mas só o amor satisfaz esse vazio que dói demais
satisfaz. Esse vazio que dói demais, e dói demais em você. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite. Se quiser entrar em contato, mande um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Só o amor verdadeiro por Deus é que pode aproximar o seu coração dele. E esse é o ponto principal, não desse programa, mas do seu relacionamento com Deus. Estudar sobre ele é muito bom. Estudar o significado das palavras em hebraico e dos diversos sentidos das parábolas é muito interessante. Mas o que Deus quer mesmo é que seus filhos procurem conhecê-lo intimamente com um coração sincero. Ele não está interessado em pessoas que querem acumular conhecimento teológico para ficar se exibindo em debates, inflando o ego com o seu vasto conhecimento. Sabe o que está escrito em 1 Coríntios 8:1? A ciência incha, mas o amor edifica. Por que será que Jesus chama a igreja de sua noiva? Igreja, nesse caso, é o conjunto das pessoas que acreditam nele. E para Jesus, essas pessoas deveriam se relacionar com ele como uma noiva que procura agradar aquele com quem ela vai se casar. Em Apocalipse 19, lemos sobre a festa das bodas do Cordeiro, a cerimônia quando Jesus vai se casar com a sua igreja. Vai ser uma união espiritual, quando todos os cristãos de todas as eras vão se tornar um com Jesus, como ele é um com Deus. Em sua oração a Deus, Jesus disse lá em João 17, 21 e 23, Pai, eu peço que todos sejam um, como tu é um em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E é assim que deve ser o seu relacionamento com Jesus, mais íntimo e menos formal. Não sei se você conhece algum casal que vive junto há muitos anos e ainda se ama, mas se conhece, é fácil perceber o quanto eles sabem um do outro e como vivem tentando agradar um ao outro. Este é o segredo do seu relacionamento com Deus. Procurar aprender sobre ele para saber o que ele gosta e assim agir sempre de forma a agradá-lo. É claro que muitas vezes você vai falhar e vai cometer erros ao longo da sua vida. Vai falhar com as pessoas, vai falhar com Deus, vai falhar com si mesmo. Mas Deus conhece seu coração e se você está sempre tentando agradá-lo, ele vai saber que seus erros não são intencionais. Mas mesmo que forem, ele vai te perdoar, porque conhece a sua estrutura melhor do que você mesmo. Afinal, foi ele que te criou. No final do Salmo 19, versículos 12 e 13, o rei Davi pediu o seguinte a Deus: Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber, e me livra também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Tudo o que ele queria era agradar a Deus e sabia que muitas vezes cometia pecados de propósito. E isso é o que acontece muitas vezes conosco. Fazemos as coisas que queremos mesmo sabendo que elas desagradam a Deus. Mas não podemos desanimar de seguir a Deus. E principalmente não podemos deixar os nossos erros e faltas atrapalharem o nosso relacionamento com Deus.
Ele sabe que você é um ser humano falho e que não consegue fazer tudo certo o tempo todo. Mas o que ele espera é que você tente sempre fazer o que é certo. Deus não te julga pelo sucesso que você alcança, mas pelo bem que você tenta fazer. Por isso é sempre melhor tentar e falhar do que ficar parado vendo a vida passar. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. O povo de Deus bravamente dá vida, pelo que causa transformação. Atrás do arco-íris descobrirão que suas vidas não foram dadas em vão. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora louco, do que em conformidade viver. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Vai, tenta transformar o mal em bem, o que a maioria nunca quis tentar. Levante-se e lute com fé, porque andar se no espírito pode voar. É melhor tentar e falhar, e preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. O impossível você não conhece, se você anda por fé e não por vista. Siga por fé e ninguém vai te deter, mas se cair, levante, não desista. Assim é melhor tentar que falhar, e por certo ganharemos se tentamos. No mar da vida saímos a navegar, e com a ajuda de Deus vamos ganhar. Meu nome é Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Este programa vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite. Se quiser mandar uma mensagem, o número do WhatsApp é 319-9690-3688. 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre conhecer a Deus de verdade, porque Deus quer se relacionar com você, relacionamento pessoal. Ele quer que você goste de estar na companhia dele, que você se lembre dele, converse com ele e procure saber das coisas que o agradam. Quais são as suas atitudes e pensamentos que ele mais gosta? Como eu disse aqui antes, o médico da Dona Maria tem muitas informações sobre o corpo dela e sabe muito mais sobre ela do que o senhor José, que é o marido da Dona Maria. Mas eu tenho certeza que ela gosta muito mais de receber carinho do senhor José do que receber uma receita do seu médico.
E com Deus é a mesma coisa. Todo o estudo, sacrifício, cerimônia e esforço pessoal só servem para si mesmo. Você só faz para ter o que mostrar para os outros, ou pior, para ter o que mostrar para Deus. Se você estuda sobre Deus para mostrar para os outros, então é só uma fachada hipócrita, é fingimento. Como Jesus falou dos escribas e fariseus da sua época, lá em Mateus 23, 5. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. E se você faz para mostrar para Deus, é a autojustiça, porque você quer ter alguma coisa de valor para esfregar na cara de Deus e mostrar para Ele o quanto é bom e como merece ser reconhecido. E não é isso que Deus espera de um filho. Jesus mesmo falou lá em João 4, 23 e 24. Deus é um espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Procure conhecer Deus com um coração sincero e cheio de carinho. Ele é um Deus amoroso, carinhoso e misericordioso. Ele te entende, te perdoa e cuida de você cada momento da sua vida. Depois que descobrir quem é o seu Deus de verdade, você sempre vai ter certeza que Ele te acompanha a cada passo da sua vida aqui na Terra e conhece cada batida do seu coração. Aí nenhuma opinião contrária de qualquer outra pessoa vai te abalar, porque você não estuda o seu Deus, mas o conhece intimamente, e essa é uma diferença enorme. Aí, no dia que o seu coração parar de bater, vai ser o dia mais feliz da sua nova vida, porque vai ser o dia que você vai voltar para a casa do seu Pai no céu. E aí vai se encontrar com aquele que você conhece muito bem, aquele em quem você confiou toda a sua vida. E ele vai te abraçar e te dar as boas-vindas para a eternidade. Me ensina a te amar e bem dizer, sou tão fraco, eu preciso de você. Com minhas palavras não sei como dizer. Me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero e te desejo, você é o meu anseio, você sempre será o primeiro. Me perdoa pelas vezes que errei e falhei com você. Sozinho eu tentei o caminho que eu tracei. Meus planos não eram os seus. Seus olhos veem além dos meus, além dos meus, além dos meus, além dos meus. Me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que
sempre será o primeiro. Me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero, te desejo, você é o meu anseio, você é e sempre será o primeiro. E aqui termina o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. Esse programa vai ao ar quinta-feira às 21 horas. Espero você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero e te desejo, você é o meu anseio, você é, sempre será o primeiro. Diz que me ama, que os meus passos me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero, te desejo, você é o meu anseio, você é e sempre será o primeiro.